Oi! Hoje eu vou continuar falando do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da Joanna Weaver. E hoje vou falar sobre o capítulo 3. Ela exemplifica a preocupação como uma cadeira de balanço. A preocupação, ela te dá algo para fazer, mas ela não te leva a lugar nenhum. A verdade é que nós não fomos criadas para a preocupação. Nós fomos formados para o temor. Se nós quisermos ter vidas sadias, a gente tem que deixar a ansiedade crônica para trás. Não é uma sugestão quando Deus ele nos diz na Bíblia para não nos preocuparmos. É uma ordem de Deus. Deus, ele sabe que a preocupação coloca em curto-circuito a nossa relação com ele. A preocupação, ela fixa os nossos olhos na situação em vez de fixar os nossos olhos no Senhor. Embora a névoa da natureza possa parecer densa e quase sólida, os cientistas dizem que um nevoeiro ele é capaz de cobrir até 7 quarteirões de uma cidade, mas ele é composto por menos do que um copo de água. Dividido em bilhões de gotículas, a névoa ela não tem substância, mas ela tem o poder de paralisar, às vezes, uma cidade inteira. A ansiedade, ela também é assim. A nossa mente, ela dispersa o problema em bilhões de gotículas de medo e ela oculta a face de Deus. Levar nossa ansiedade ao Senhor é a última coisa que pensamos quando a gente está espiritualmente envolvido nessa névoa. Apenas Jesus tem poder para poder dispersar. Sem Ele, um medo conduz ao outro e a nossa vida se reduz a quase que um rastejar. Infelizmente, a ideia de que a preocupação ela nos ajuda, ela é somente uma ilusão. E ela é uma ilusão muito perigosa. A preocupação ela não evita que coisas ruins aconteçam. Na verdade, ela nos impede de ter uma vida abundante como Deus deseja para nós. O Dr. Hallowell diz que a imaginação das pessoas ansiosas é muito fértil. E em vez dessas pessoas ansiosas se basearem em fatos, elas permitem que a sua preocupação ela se alinhe uma com a outra até começar um efeito dominó. Quando o medo se move e ele toca o seguinte e assim por diante. Esta é a razão por que a verdade pode ser um antídoto poderoso contra a preocupação. Compreendam os fatos, sugere o Dr. Hallowell, pois uma boa parte da preocupação nociva se baseia no exagero ou na desinformação. Cristo sabia que uma vida cheia de temor, uma vida cheia de medo, ela não deixa espaço para fé. E sem a fé, a gente não consegue agradar a Deus. A gente não consegue se aproximar a fim de obter conforto, orientação que nós precisamos para poder enfrentar os cuidados e os afazeres da vida. A preocupação natural, ela nos aproxima de Deus. Mas a preocupação nociva, ela nos afasta de Deus. Exageros sempre terminam em pecados. Imaginamos que um pouco de ansiedade, um pouco de preocupação são um sinal da nossa inteligência, enfim. Mas, na verdade, eles são apenas uma indicação de que a gente é pecador. A inquietação, ela surge da nossa determinação em resolver tudo sozinhos. O nosso Senhor, ele nunca esteve ansioso ou preocupado porque ele não estava disposto a concretizar os próprios planos. Ele estava disposto a realizar os planos de Deus. A preocupação é pecado se você é filho de Deus. Toda a nossa inquietude e preocupação, elas surgem quando nós excluímos Deus dos nossos planos. Em vez de nos martirizarmos e nos inquietarmos, nós precisamos discernir o que pode ser feito com a ajuda de Deus e o que deve ser deixado nas mãos dele. E, sobretudo, a gente precisa se lembrar de quem Deus é e o que ele pode fazer. A primeira coisa é não ficar inquieto por coisa alguma. A segunda é apresentar a Deus todas as coisas em oração. E a terceira é ser agradecido por tudo aquilo que Deus tem feito. Em vez de alimentar e treinar essas minhas inquietações, nós temos que transferi-las para o Senhor. Porque a inquietação, ela exalta o problema,
mas a oração exalta a Deus. Se nós formos gratos pelo que Deus já fez no passado e pelo que Ele faz no presente, se a gente não for grato por isso, a gente não vai conseguir ter fé para crer em Deus com respeito às coisas do futuro. A gratidão ela é muito importante, porque ela tem o poder de mudar a nossa postura diante de situações. Quando a gente está disposto a agradecer a Deus por tudo e não apenas por algumas coisas, agradecer conscientemente, mesmo quando a gente não se sente muito grato, algo na nossa vida começa a mudar. Nós começamos a ver a nossa vida como Cristo vê a nossa vida, com mais oportunidades do que com obstáculos. Quando a gente vê as nossas vidas pelos olhos da fé, o medo tem que sair. Nós não podemos subestimar o efeito dos nossos pensamentos. A guerra de preocupação, bem como a batalha da tentação, ela é vencida e ela é perdida no campo de batalha das nossas mentes. Ela faz um convite, ela fala: venha encontrar a Jesus, venha encontrar o amor, porque Jesus ele nos convida a isso, para nós irmos ao encontro de um amor que ele é tão perfeito que ele lança fora todo medo, ele expulsa todo medo. Ela fala para nós irmos nos encontrar com tudo aquilo que nós sempre desejamos, encontrar paz para as nossas almas. Ela faz mais uma listinha, e a primeira é fazer distinção entre a preocupação nociva e a preocupação natural, afinal uma nos afasta de Deus e a outra nos aproxima. A segunda coisa é não se preocupe sozinha. A terceira é cuide do seu corpo, sim, porque quando a gente cuida do nosso corpo, isso também alivia aquilo que a gente está sentindo. O quarto é fazer o que é certo. O quinto é sempre ver o lado positivo. O sexto é controlar a nossa imaginação. O sétimo é se preparar para o inesperado. Muitas vezes a gente não consegue ter controle de tudo. A oitava é confie em Deus. A nona é medite nas promessas de Deus, tudo aquilo que Ele já te falou e tudo aquilo que Ele fala através da sua palavra. E a 10ª coisa é ore. Ore, ore, porque quando a gente ora, a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Eu espero que esse capítulo tenha te ajudado e até o próximo capítulo.